Bom dia! Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, eu sou Vivian. Eu sou o William. Nós estamos colocando esse vídeo praticamente em tempo real aí para vocês, que hoje vai ser um vídeo muito importante. Nós demoramos muito, principalmente eu, o William nem tanto, mas eu tive que ter bastante preparo psicológico para conseguir fazer esse vídeo, né? Hoje nós vamos esclarecer exatamente tudo o que aconteceu na montagem da nossa combinha. Muitas pessoas viram que, principalmente as pessoas que acompanham a gente vinha passando pelo processo de montagem, o processo de compra da nossa combinha, assinatura de contrato. Então a Kombi entrou para montagem e custou sair, gente. Hoje, agora dia 1º de dezembro, fará 1 ano e 4 meses que a nossa Kombi entrou para construção. Ela tinha uma data prevista, um tempo previsto de 120 a 180 dias, ou seja, no máximo 6 meses. Então hoje nós estamos vindo aqui relatar o porquê que nós fizemos aquela ação entre amigos, que você também consegue ver aí alguns vídeos atrás. O que aconteceu que o nosso projeto parou, estagnou na verdade, e vamos fazer denúncias e alertas, na verdade. Isso, né? Principalmente alertas também para que vocês não passem pelo que a gente passou, porque poderia sim ter sido evitado. Só que a gente, na empolgação, na precipitação, a gente acabou... E na falta de conhecimento também do ramo também. Exatamente. Na falta de conhecimento, principalmente na falta de conhecimento. Mas isso hoje a gente vai deixar aqui para vocês. É viver que se aprende, né, gente? Então, a gente aprendeu essa lição. Da pior e forma a gente possível. Hoje vem aqui trazer para vocês os relatos, as denúncias e as alertas, que é para que vocês, nossos amigos, não caiam nos conto do vigário igual a gente caiu. Isso aí. Então eu vou começar contando exatamente o que aconteceu. Nós fizemos a compra da Kombi e até então nós tínhamos uma previsão, porque a gente não tinha grana, a gente não tinha dinheiro para poder fazer a construção do jeito que a gente queria, tá? Do jeito que a gente queria, não do jeito que a gente precisava ou do jeito que fosse suficiente. Não, do jeito que a gente queria. Eu acho que o projeto, cada um tem o seu, cada um conhece as suas necessidades, cada um sabe onde o conforto aperta. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem nem que debater. E o nosso projeto era do jeito que a gente achava que ia ser bom pra gente. Exatamente. Até porque a gente nunca teve um motorhome nem uma Kombi Home, então a gente acha que seria bom daquele jeito. A gente foi buscando experiência de outras pessoas para colocar aquilo num papel, ver o que, isso é necessário, isso não é. Mas pode ser também que nem tudo seja necessário. Mas isso a gente só vai saber quando tiver com ela, que nós ainda não estamos, por sinal. Mas o que aconteceu? A gente fez a compra da Kombi, até então a nossa expectativa, de acordo com nosso financeiro, com a nossa realidade, era de que a gente tivesse a Kombi pronta até o final de 2023. Isso mesmo, 2023. Porque a nossa ideia era ir fazendo tudo de pouquinho em pouquinho, conforme desse para o nosso bolso. E aproveitando também, aproveitando para fazer algumas viagens. Nesse tempo da compra da Kombi, nós fizemos a compra com aquele teto pop-up, que é o teto reclinável, que dá pra gente a possibilidade de ficar em pé dentro da Kombi. Ou seja, em dias chuvosos a gente não fica tão limitado, a gente consegue abrir o teto, consegue circular em pé dentro dela, cozinhar em pé, lavar louça em pé, até porque nós somos muito altos. Eu tenho 1,75, o William tem 1,86, moça? 1,86. E eu pensei, bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é a cama e o teto. Já fazer a barraca do teto, deixar tudo certinho. E eu coloquei no Facebook, numa página do Facebook de Kombi Homes, Kombi, construção de Kombi. E eu fui divulgando se alguém sabia quem mexesse. Por que eu fiz isso? Mas aonde você comprou a Kombi eles não faziam isso? Sim, faziam, gente. Só que primeiro, eles estavam cheios de trabalho, eles estavam com, uma fila enorme e o valor pra gente, infelizmente, não deu. Então, a gente queria orçar pra ver aonde daria a possibilidade da gente fazer. Não é que a gente achou caro, gente, na verdade não é isso. A gente queria conhecer outras propostas, né? Outras empresas, outras fábricas, e para poder também ver outras possibilidades. Como a gente estava nessa ansiedade de comprar o carro e já começar uma montagem,
E onde hoje nós estamos fazendo, que na verdade nós deveríamos ter feito desde o início, é porque o prazo deles também para começar a mexer ia demorar um pouco, até porque lá no Motorhome Curitiba a agenda deles são muito cheias e eles são muito compromissados com os prazos dos clientes. Tanto com prazo como também com qualidade, com matéria-prima. Então o Lucas e o Murilo foram muito sinceros com a gente, como eles são com todos os clientes deles, que é tipo assim, gente, vocês querem construir com a gente só consegue pegar o carro de vocês daqui 6, 7, 8 meses que o carro pode entrar aqui pro nosso pátio. Então, e a gente naquela ansiedade, a gente falou assim, a gente vai ter que buscar uma opção então que a gente consiga fazer isso. Mas não era só a ansiedade, a gente não tinha grana. Ah, mas o serviço deles é caro? Não, gente, o serviço deles não é caro, o serviço deles é super justo. Acontece que a gente não tinha para aquele momento, então a gente teria que fazer de pouco em pouco. E como a gente já teria, a gente não conseguiria deixar lá, abriu outras portas, outras possibilidades da gente procurar. E a forma de trabalho deles é o quê? O carro entrou, gente, eles fazem do início ao fim, eles trabalham no seu carro do jeito que você deixa lá, você vai pegar e eles entregam pronto. E esse formato que a gente queria, vamos fazer o isolamento, vamos fazer os móveis, vamos fazer a elétrica, esse negócio por partes, eles não trabalham dessa forma. Então, esse também é um dos motivos da gente ter de procurar uma segunda opção. Mas enfim, eu lancei no Facebook e várias pessoas vieram me indicando, com indicação. E uma pessoa veio e falou, eu faço. Aí eu perguntei, eu fiz contato com ele, nós estamos aqui em Curitiba, tal, e eu falei pro William, vamos lá, vamos conhecer, região tal. Metropolitana. Na região metropolitana. Então, nós agendamos e fomos até lá. Nós fomos muito bem recebidos. Na hora que nós chegamos, enche os olhos. Isso é uma das coisas que nós vamos falar lá no finalzinho, deixando de dica para vocês. Porque encheu os nossos olhos. Nós entramos, aquele galpão enorme, cheio de carros em construção, alguns já com a construção mais avançada, então eu entrei neles e a gente começa a olhar a construção. Eu confesso que eu não me apeguei muito a acabamentos, né? Mas aos olhos, assim, tava tudo muito bonitinho, muito legal. Inclusive tinha um caminhão cegonha lá, que tava assim, nossa, muito legal, muito massa. Isso também encheu os nossos olhos. E então nós fomos à fase de negociação. E quanto que fica para construir? Perguntaram o que a gente queria, a gente colocou mais ou menos a nossa ideia, a gente já tinha na nossa cabeça o projeto praticamente pronto, então isso é uma coisa que não precisaria ter tanto desgaste da parte deles, porque a gente já tinha o projeto, como eu tenho formação em edificações prediais, então assim, eu tenho um pouco de noção de medidas, de estrutura, essas coisas. Então eu mesma já fui desenhando, eu e o William a gente já foi conversando para poder fazer isso. Mas enfim, quando nós chegamos lá e a gente viu tudo aquilo, a gente perguntou os valores e nós fomos muito surpreendidos, porque deles mesmo veio a proposta. Nós contamos sobre o nosso projeto para eles, sobre os nossos planos, os nossos sonhos, e eles assim, super abraçaram a ideia, né? E aí eles jogaram pra gente, olha, então faz o seguinte, o que vocês acham da gente fazer uma parceria? Vocês divulgam a gente e a gente faz a Kombi para vocês. Que eles falaram que não poderiam, para a gente mandar a proposta, porque talvez não desse para fazer tudo 100%, para fazer 100% do projeto patrocinado, na permuta. Né? A permuta. E, nossa, nós ficamos super felizes. Meu Deus, assim, nossa, como que pode? Foi Deus que mandou a gente aqui. Nesse momento, então, a gente pediu ajuda para o Henrique e para a Suelen, que nós somos do grupo de membros deles. A gente também está no grupo do Ale e da Duda, do Get Outside, e nós pedimos ajuda para eles para fazer a montagem dessa proposta, para a gente conseguir elaborar essa proposta. Mas, primeiro, eu pedi para que eles me enviassem o orçamento, né? E então, depois a gente enviasse a proposta, até porque não fazia sentido a gente mandar uma proposta e eles colocarem lá um orçamento com valor superfaturado para ficar confortável para eles. Não era justo. E tal como também, quando a gente pegou a tabela do Ale e da Duda, por exemplo, meu Deus, né? Nosso sonho é chegar no patamar deles.
né? Tem que trabalhar muito, tem que ralar muito, porque a gente, no dia a dia, a gente vai vendo quão difícil é fazer edição de um vídeo, preparar um conteúdo bacana. Então, assim, a gente está anos luz, A gente né? tinha que adequar os nossos preços à nossa realidade. A nossa realidade, a quantidade de seguidores que a gente tem, ao nosso engajamento. Mas, enfim, eles mandaram uma proposta, lembrando que a gente comprou todos os equipamentos. Então, placa solar, os equipamentos da parte elétrica, porta-pote, geladeira, clarabóia, tudo a gente que comprou. Realmente, para eles, o que ficaria seria somente a montagem, tá? Era colocar os móveis e a mão de obra, só. E fazer também o acabamento do teto, fazer a cama em cima e tudo de acordo com o nosso projeto que a gente já tinha entregue para eles. O valor de contrato que eles nos passaram, o orçamento foi de R$ 20.875. E então, a gente fez uma proposta para eles. Essa proposta que a gente fez para eles ficaria em torno de R$ 6.000 para a gente poder pagar. Aí eles enviaram uma contraproposta que ficou em R$ 10.000. E eles ainda parcelaram esses 10 mil em 10 parcelas quinzenais de R$ 1.000. Ou seja, em 5 meses a gente pagaria, que seria R$ 2.000 por mês. E no contrato, na proposta, aliás, que eles mandam para a gente do orçamento, eles colocam que o tempo de construção seria 120 dias, podendo sofrer alguma alteração no decorrer da montagem devido, às vezes, compra de materiais, atraso de entrega de material, essas coisas. Ok, mas então, aí foi de 120 a 180 dias. Outro erro um dos erros que eu cometi é o prazo não está tudo no contrato. Porque quando eu perguntei para eles, tudo bem, esse é 120 dias e pode alterar, mas alterar para quantos dias? E eles falaram, olha, no máximo 60 dias. A gente não fica, isso eles deixaram bem claro, a gente não fica mais de 6 meses com um veículo dentro da empresa. E isso deixou a gente eufórico, poxa, que bom, ou seja, o que estava planejado para 2023, para o final de 2023, a gente já vai conseguir para o início de 2022. Então a gente estava conseguindo adiantar bastante. Nossa, assim, gente, projetos, foi assim, sonhos. Caiu do céu uma proposta dessa. Aí a gente pegou e mandamos a proposta e aceitamos. Ok, então a proposta foi firmada. Eu tô até com uma planilhinha aqui, gente, olhando para ela, que é para poder falar tudo bem certinho, porque eu fiz o levantamento de tudo. No dia 8 de julho de 2021 foi o dia que nós assinamos o contrato com a empresa. No dia 1º de agosto foi o dia que nós demos entrada na montadora. Então, a gente considerando o prazo de 120 dias a partir do dia 1º de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dia 1º de dezembro, nós já deveríamos estar com a Kombi pronta. Mas 120 a 180 dias, já que eles não passariam de 6 meses com o carro lá, o prazo seria dia 1º de fevereiro. E todo o planejamento que a gente fez, nós fizemos em cima da data de 1º de fevereiro, tá? Nós não fizemos nenhum planejamento que antecedesse a isso. No dia 14 de agosto, a gente fez a retirada para a pintura do teto, né? Porque nesse período, eles alegaram pra gente, eles viram o mecanismo do teto, falaram que eles iam modificar porque o teto estava muito frágil, estava muito leve e que ficaria muito melhor. Então eles pegavam a parte da frente do teto e mexiam, esse teto tem muito balanço, nananã. E ok, como nós não entendíamos nada disso, de teto, de newtons, de peso, de nada, tá ok. Eles que entendem. Inclusive, uma das coisas que nos chamou muito a atenção, que é outro alerta, cuidado com o que você vê no Instagram. Tenha certeza se aqueles projetos que constam no Instagram realmente são da empresa. Porque encheu os nossos olhos uma Kombi que estava nesse Instagram e mais pra frente nós passamos a maior vergonha e descobrimos que não era projeto deles, que não foram eles quem fizeram essa Kombi. Que por sinal eles pegavam várias imagens, vídeos e fotos de outros projetos, de outras fábricas e postavam nas redes sociais deles. Então, no dia 30/8, nós fizemos o retorno da Kombi para a montadora. Porque como eles mexeram no teto, a gente já mandou fazer a pintura, eles mesmos falaram que seria melhor que fizesse,
Já a pintura do teto, então assim, a gente meio sem entender, mas tudo bem, vamos fazer a pintura do teto. E assim fizemos. Que por sinal não adiantou nada, porque lá na frente eles estragaram toda a pintura do teto e eles mesmos refizeram a pintura. E, ou seja, era um gasto que a gente não precisava ter tido. Mais tempo, mais prejuízo gasto, de tempo e gasto. Então, dia 30, nós retornamos com o carro, com a Kombi para a montadora. E o combinado no contrato, uma das coisas que nós deixamos combinados, que para que a gente conseguisse fazer a geração de conteúdos, nós precisaríamos estar lá, pelo menos em alguns momentos do processo. Ficou bem claro para ambas as partes que não teria necessidade de ficar 100% do tempo lá, porque o importante seria pegar o início, o meio e o final do processo. Então, cada processo, quando a gente fala processo, a gente está falando começo, meio e fim da elétrica, começo, meio e fim dos móveis, começo, meio e fim da hidráulica, dessas partes separadinhas, que é para a gente poder trazer o conteúdo aqui para vocês. Isso. Então, o combinado foi que nós tiraríamos um dia da nossa semana para irmos lá. O combinado foi toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira a gente ia lá e pegava parte do processo, tá? E isso tudo entrou no cálculo na hora da gente passar a proposta para eles, gente, porque eu calculei os gastos que a gente teria, porque não era perto de Curitiba, a gente rodava em torno de 60 quilômetros para poder ir e voltar, então é gasto com combustível. O William, por exemplo, trabalha por diária. Um dia que ele deixava de trabalhar naquela época, se deixava de ganhar quanto? Em torno de uns R$200. Então, nós fizemos os cálculos também em cima disso. Olha, são R$200 por semana que vai deixar de ganhar, são R$800 por mês. Então, a gente não são só os gastos, mas também o que a gente deixa de ganhar, que é para compensar a parceria. Porque senão, às vezes, compensa você pegar um lugar perto mesmo, confia, deixa na montagem, não tem compromisso de gerar conteúdo, só coloca lá, monta e pronto, e acabou. Então, toda semana a gente estava lá. Dia 8 de setembro seria a primeira semana, então, que nós combinamos de dar início ao isolamento térmico. Chegamos lá, nada. Dia 15 de setembro, que foi na outra semana, nada. Ou seja, já 2 viagens perdidas. Dia 23 de setembro foi quando deram início ao isolamento térmico, que nós fizemos as filmagens. A gente não vai colocar as imagens aqui, porque vai acabar expondo os funcionários, e os funcionários, eles só obedecem ordens. Então, assim, os chefes mandam eles fazerem, eles vão, eles fazem, e muitas vezes eles não têm culpa de todo esse atraso no processo, atraso de cronograma. Então, a gente não quer expor eles, tá? E que para frente desse processo, esses próprios funcionários começaram a chegar na gente e começaram a dizer a insatisfação, a relatar a insatisfação deles até com o trabalho, por conta de coisas que a gente ainda vai falar no vídeo, que os chefes mandavam eles fazer e que eles faziam, e como são empregados, tinham que acatar as ordens. Enfim, deu então início ao isolamento no dia 23, dia 30 de setembro nada, dia 6 de outubro nada, só no dia 14 de outubro que deu continuidade no isolamento térmico. Só que assim, a gente sempre deixava tudo muito bem combinado. Nesse momento, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pontualidade. E o nosso tempo custa alguma coisa. No entanto, que a gente não paga as coisas com dinheiro, a gente paga com tempo. A gente investe um tempo para conseguir dinheiro, para conseguir pagar as coisas. Então, eu dou muito valor para isso, gente. E eu já comecei a ficar preocupada nesse momento, na quarta, quinta vez que a gente chegou lá e não tinha nada, que não demorou muito, porque no começo eles já falharam muito com a gente. Eu já comecei a me estressar. E logo de cara a gente já começou a ver que 120 dias não seria suficiente se continuasse andando naquele ritmo. Exatamente. Aí, então dia 14 continuou o isolamento, dia 20 de outubro nada, dia 27 de outubro nada. Dia 28 de outubro nós voltamos, ou seja, 2 vezes em uma única semana, um dia após o outro. Então deu continuidade no isolamento térmico. Tinha ficado ainda coisas que ficou pendentes. Os 3 dias que eles mexeram, gente, não deu nem 6 horas de trabalho. Porque, tipo assim, a gente ia lá, ficava 1 hora, 2 horas. A gente ia embora do jeito que... quando a gente voltava de novo, estava exatamente do mesmo jeito. Ou seja, não deram continuidade no trabalho. Não tinha nada mexido. Então, assim, nas primeiras semanas, nos 2 primeiros meses,
eles só trabalhavam quando a gente realmente estava lá. A gente chegava lá, aí ia um funcionário mexer no carro. E aí mais para frente a gente descobriu que não era só com o nosso carro que isso acontecia. Ou seja, nos 2 primeiros meses, isso eu tô contando setembro e outubro, tá? Setembro e outubro seriam 8 dias. Desses 8 dias, somente 2 dias que foram mexidos. Os outros 6 não fizeram nada. Aí chegou no dia 4 de novembro, nada mexido. Dia 11 de novembro foi onde começaram a colocação dos conduítes para poder fazer a parte elétrica. Então estava pronto o isolamento térmico e começaram a passagem dos conduítes através do próprio isolamento, né? Recortando os isopores para poder colocar os conduítes. Dia 18 do 11, começou, olha só, dia 11 do 11, só os conduítes, ou seja, não deu nem 1 hora, a gente não chegou a ficar lá nem 1 hora. Aí no dia 18 do 11, porque já era para eles terem passado os fios, nesse mesmo dia, a gente saiu de lá, pararam o trabalho. Quando chegou no dia 18 que eles foram continuar e foi onde aconteceu a passagem dos fios nos conduítes. Ou seja, o serviço total, gente, da passagem da colocação do conduíte e da passagem do fio não durou nem 2 horas. Só que eles levaram 3 semanas para fazer. Dia 24 do 11. Eu tenho até alguns pontos marcados, só que realmente a gente tomou a decisão de não expor eles, mas eu vou tentar colocar o vídeo sem colocar o rosto deles, das pessoas que estavam trabalhando. Mas no dia 24 do 11, a gente chegou para... estavam fazendo o isolamento dos vidros, que não tinha sido feito, isolamento térmico dos vidros de trás, que são vidros que seriam inutilizados para a gente, e o móvel da geladeira também. Várias vezes, inclusive no decorrer da montagem dos móveis, a gente chegava lá, o móvel estava pronto e quando a gente ia ver, não estava na medida. Muitas dessas vezes o William tinha que ir pegar, por exemplo, o porta-pote para ver se ia caber, geladeira para ver se ia caber, e muitas vezes não cabia, gente. A gente tinha que ir lá, pedir para colocava, porque nem as medidas eles se deram ao trabalho de colocar num papel para ter na Kombi para poder construir com as medidas corretas. Nem entrou o porta-pote, ó. Não, de certo não tiraram a medida. Nesse ponto do projeto, gente, a gente já tava assim, começando a saturar, já tava desgastado, porque a nossa relação com o pessoal já não estava legal, por conta que o prazo inicial já tinha estourado, já tinha passado, e a gente viu que as coisas não estavam acontecendo, não estavam caminhando, e aí começou a gerar preocupação em nós, porque a gente começou a descobrir várias coisas e ver várias coisas acontecendo dentro do pátio deles com outros clientes também. Uma das coisas, gente, que nós íamos acontecer, que a gente também já, para o final a gente vai colocar a dica em cima disso, a gente estava lá e a gente via um dos donos ligando para o outro que era o gerente. E falando, olha, os donos de tal carro estão indo aí hoje, coloca o pessoal para trabalhar neles, ou seja, no carro. Ou seja, o carro estava lá parado um tempão, isso a gente via, porque como a gente estava lá toda semana, a gente conseguia meio que acompanhar como que estava a situação dos carros. E a gente até porque, olhava. Como a gente estava criando conteúdo para eles também, a gente estava fazendo a nossa parte, como não estava avançando a nossa Kombi, para a gente poder cumprir com o nosso combinado na parceria, a gente começou a fazer o quê? Acompanhar e filmar a montagem de outros carros também. Então a gente começou a pegar filmagens de ônibus, filmagens de outras vans, aí nós passávamos esse tempo lá e assim, a gente começava a ver essa movimentação e chegou um momento que eles não faziam questão nenhuma de esconder isso da gente e falavam isso na nossa frente. E assim, se tá fazendo com os outros, com a gente estava sendo pior, porque muitas vezes a gente chegava e não estava nem mexido. Então, ou seja, a gente tinha um contrato de parceria, o que já fazia a gente pensar que eles iam valorizar mais isso, pelo menos disfarçar. A gente pensava assim, poxa, não, com a gente eles vão cumprir prazo, porque tudo isso está sendo gravado, tudo isso está sendo registrado, tudo isso vai gerar conteúdo e pode vir a gerar muitas coisas boas para eles também.
E não estava acontecendo. Eu ficava, poxa, eles não estão tendo essa preocupação. Como o William falou, esse prazo já tinha sido estourado, já tinha passado o dia 1º de dezembro, que eram os 120 dias que constava no contrato. E chegou um momento que eles perderam uma vergonha até com a gente. Então, eles faziam isso com outros clientes, mas com a gente, tipo, nós estamos indo aí. Cara, a gente indo lá e nada acontecia. Chegava lá, a Kombi tava largada, jogada no fundo lá do galpão. Criando pó, sabe? E realmente eles não estavam nem aí. E a gente via isso acontecendo com outros clientes. Fulano de tal ligava e falou assim, bota fulano e fulano para trabalhar no carro que cliente tal tá indo aí. Sabe? E a gente começou a ver muita coisa errada acontecendo. E a gente viu isso, não foi uma nem duas vezes não, tá, gente? Não, é como o William falou, realmente perderam a vergonha. Isso é um dos problemas das situações que acontecia. Tipo, eles pegavam peça de um carro para poder colocar em outro. Tipo, a gente tá fazendo a montagem da hidráulica do carro tal. Mas cadê tal peça? Não tem... um exemplo, a bomba de combustível, a bomba de água. Pega lá no galpão, no depósito, o que tá do carro tal e coloca lá e depois a gente recompra. Eles faziam isso, então o cliente levava as peças que ele comprava lá e tipo, eles estavam finalizando um outro projeto, tipo, pega a bomba d'água lá do outro carro e depois a gente recompra a do fulano, claraboia e enfim, várias coisas. Sinceramente, sem a garantia de que comprava até a mesma marca, tá, gente? Dando continuidade, quando foi no dia 15 de dezembro, a gente já estava bem saturado. Por quê? Já tinha passado o primeiro prazo de 120 dias que eles tinham dado, que é o que estava em contrato. E, gente, não tinha um móvel, sabe? Não tinha nada acontecido, praticamente. Então, nós chamamos eles para conversar e falamos, olha, a gente percebe isso, que não está fluindo. Então, nesse momento, gente, como a gente falou lá no começo, tudo que nós planejamos e projetamos foi com o segundo prazo, dia 1º de fevereiro. Então a gente tinha convicção que o carro não ficaria lá mais de 6 meses. E nós projetamos a pintura da nossa Kombi para o dia 5 de fevereiro. Essa pintura também foi parceria com o Wesley, que inclusive nós colocamos os vídeos da pintura antes da construção, da montagem, porque foi quando a gente percebeu que o negócio não estava acontecendo. Então eu falei pro William, não, eu não vou publicar. Porque, gente, não tem condição. Como que eu vou publicar, que eu vou fazer indicação para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, amigos, sabe? Né, gente? Amigos. O que eu não quero pra gente, aí eu não quero pra vocês, não quero pra ninguém. Exatamente, não tem condição nenhuma. Então, nós já começamos a falar com eles. Nós já passamos para eles os prazos. Olha, no dia 5 o carro precisa estar indo para pintura. Ou seja, dia 1º o carro precisa estar pronto, porque a gente tem vários planos, vários projetos a partir de fevereiro. Porque a ideia, gente, era já em fevereiro a gente pedir conta no trabalho, em março, na verdade, porque a gente sabia que a pintura levaria aí praticamente 1 mês. Em março a gente já pedir conta no trabalho, se organizar pra gente poder cair pra estrada. Porque a gente já tinha, inclusive na época eu estava fazendo contato com várias empresas, a gente já tinha alguns contratos já encaminhados, algumas parcerias, sabe? Então a gente já tinha, assim, muita expectativa no nosso projeto. E a gente estava trabalhando para isso, sabe? Então a gente chamou eles para conversar e eles, não, tranquilidade, não, fica tranquilo, os móveis em 2 semanas a gente faz. Poxa, aí você não sabe se isso anima ou desanima, porque se faz em 2 semanas, por que até agora não estava pronto? Todos esses meses, né? Não fizeram. Mas enfim, continuamos. Quando foi? Isso foi no dia 15. Quando foi no dia 21, a gente teve uma grande surpresa. Realmente, a gente percebeu que em 1 semana poderia ter os móveis prontos. E quando a gente chegou lá, os móveis estavam parcialmente prontos. Porém, como a gente já falou, uma situação que aconteceu, as medidas tudo fora, gente. Por exemplo, eu já tinha passado para eles metragem da geladeira, a geladeira já estava lá. Na verdade, nessa altura, gente, para vocês terem ideia, a gente já tinha perdido garantia da geladeira, a gente já tinha perdido garantia de placa solar, de controlador de carga, a gente já tinha perdido garantia de tudo. Só pontuando, gente, quando a gente fechou a parceria e que nós levamos a Kombi para lá, relatamos o projeto, a gente chegou num consentimento do que seria o projeto e nós já começamos a comprar tudo. Nós compramos tudo, desde fogão, geladeira, a parte elétrica, tudo, as baterias, tudo a gente comprou, gente, tudo, não ficou nada faltando. A única coisa que a gente comprou
algumas semanas depois foi a claraboia. O restante nós compramos Foi a última coisa. tudo na semana que nós fechamos a parceria. Ou seja, 90 dias depois a gente não tinha a garantia de mais nada, porque se passaram o prazo de garantia e a gente não sabia se nada funcionava. Foi bem complicada essa situação. Graças a Deus, aparentemente está tudo funcionando, porque a gente também não fez uso de nada até agora. Mas enfim, eu vou tentar colocar aqui agora nas imagens alguns vídeos para vocês verem que a gente tinha que tomar a iniciativa de ir tirar a medida dos móveis e ainda bem que a gente fez isso. Buraco? Tem que tirar, vamos tirar fora, né? Vamos tirar. Aí, Não entrou? vamos tirar esse armário aqui. E agora estamos aqui testando a cama com o móvel de trás que está sendo feito. Ficou algum vão? Então aqui Chega mais pra cá. Aí, ó. estamos fazendo o teste Aí, ó. Mas ele fica forte, do tamanho do móvel, certinho. Provavelmente. Porque na verdade esse daqui ele não, na verdade ele nem pode ficar fixado, na verdade, né? Ele tem que ficar solto porque a tampa da bomba de combustível, essas coisas são por aqui, né? Tem que ter acesso. Ele tem que depois. estar. Tem que remover. É isso, ele não pode ficar fixo. Então é isso. Vai ter que reduzir o armário. Ainda estamos na escuridão aqui. Ficou com. Mas não deu aquele lá? Não, ele fez o armário com 35. E quanto que tem ali? 28. Ai, não acredito, gente. 28. Porque o porta-pote, por exemplo, não entrava, não estava na altura correta, a porta de retirada do porta-pote não abria porque não tinha o espaço suficiente da abertura. Eu tinha comprado uma cuba, gente, de 35 por 35, que era a cuba que eu queria ter na Kombi, porque a Kombi já tem a limitação de espaço. Então, assim, a gente ter tudo também pequenininho, acaba que dificulta o uso, ainda mais a gente que é grande. Olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da mão do William. Aí a cuba que eu comprei, a gente já tinha levado o projeto, que a parte da pia ficaria um pouco mais avançada para caber a cuba, para caber a torneira. Enfim, tinha tudo. Quando chegou lá, não tinha nada feito. E até, gente, pegando esse gancho da Vivian sobre a cuba, é porque Kombi é o seguinte. A cuba é o quê? A cuba da pia. Beleza, a cuba da pia para lavar louça. Não, gente, não é só para lavar louça. Sabe, quando é motorhome, a gente usa as coisas assim, para várias situações. Então, assim, eu preciso deixar uma roupa tipo de molho, eu preciso colocar uma roupa para poder enxaguar, alguma coisa do tipo. A pia também é usada para isso. Sabe? Então, assim, nós não temos um tanque, nós não temos uma lavanderia. Então, assim, a gente precisava de algo que... Não só isso, a gente usa até para guardar as coisas, né? Até para guardar as coisas, igual você... Você está estacionado é uma coisa, você vai seguir viagem, você vai para a estrada, você tira ali seus enfeites, você tira suas coisas que está em cima da sua bancada, você coloca dentro da cuba, que é para as coisas não cair, não quebrar, não estragar. Então, assim, não é só frescura e é montagem Nutella. Não, é Nutella porque, assim, a gente buscou as coisas... Já que a gente teve a oportunidade, foi tudo acordado. Não é Nutella, é usual, eu diria. Não, é porque tem gente que vai falar que é Nutella, né? Mas é Nutella, a gente não precisa disso. Não, mas é o que a gente falou já lá no começo. Cada um tem o seu projeto, tem o seu sonho, e a gente vai atrás disso, de construir aquilo que a gente quer pra gente. Mas enfim, a gente chegava nada, a pia, nada. E quando eu fui chegar, inclusive uma das coisas que me frustrou muito, chegar lá, não coube a pia. Pô, mas por que não coube a pia? Porque essa pia não é pra Kombi. Eles falaram bem desse jeito com a gente. Eu falei assim, não, essa pia cabe na Kombi, só que vocês não fizeram, mas não vai dar tempo de mexer, porque agora vocês estão apressando a gente e vocês querem o carro pronto para fevereiro. Ou seja, a gente não estava apressando, eles deram um prazo pra gente. Se lá no contrato eles tivessem colocado que o prazo seria 180 dias e se estenderia por mais 60 dias, a nossa expectativa seria em cima disso. Entendeu? Então, assim, a gente com expectativa alinhada não vai ter cobrança, não vai ter encheção de saco, não vai ter estresse e tá tudo certo, não vai ter frustrações. No dia 21, os móveis já estavam parcialmente prontos, como a gente tinha falado. E no dia 23 do 12, porque nós voltamos lá no dia 23 do 12, porque aí já ia entrar na semana do Natal, então a gente teve que ir
para poder ver como que tinha sido finalizado os móveis, então eles fizeram os ajustes de acordo com a geladeira, com o tamanho do porta-pote, e a pia simplesmente descartaram. Falaram, não vai caber essa cuba, não tem como colocar ela, até porque ela é muito funda, realmente, ela tem acho que 20 centímetros de profundidade, e não vai caber o gás embaixo. Mas esperem. Aí eles falaram, então pronto, os móveis estão prontos. Aí eles arrumaram uma cuba lá para colocar. Já estava frustrado, tudo que eu queria era só tirar de lá nessa altura. E colocou outra cuba e agora vamos para a colocação das fórmicas. Então chegou dia 30, ok, ano novo, a gente não tinha muito o que cobrar, porque épocas festivas, mas foi combinado que no dia 5/1 voltaria tudo ao normal. Então, chegamos lá dia 5 de janeiro, nada. 12 de janeiro, nada mexido. E quando chegamos, a gente ainda começou a resolver ainda alguns BOzinhos de diferença de medida que tinha dado e que a gente não tinha percebido. Dia 19 de janeiro, nada. 26 de janeiro, nada. Dia 1º de fevereiro, foi a data que expirou o segundo prazo. Infelizmente, nessa data também não tinha nada ainda feito, não tinham colocado as fórmicas, como havia sido combinado, e nós tínhamos o compromisso de levar o carro para o Wesley fazer a pintura, porque ele já tinha deixado de pegar outros trabalhos para fazer a nossa Kombi, e o contrato com ele também foi parceria. Então, poxa, ele já está fazendo um negócio... Ele tinha reservado um espaço na agenda dele, ele falou assim, não, gente, então eu vou deixar esses dias reservados para mexer na Kombi, porque além da Kombi ser um carro grande e ocupar bastante espaço no pátio dele, ele precisava não só de espaço no pátio, mas sim começar o nosso carro e finalizar. E fora isso, era um projeto totalmente novo para ele. Foi algo que ele nunca fez. Se você voltar lá nas pinturas, no vídeo da pintura, você vai ver que ficou linda a pintura. Ficou exatamente assim do jeito que a gente queria. Ficou muito lindo. Só que ele nunca tinha feito aquele trabalho. Então, para ele era tudo novo e talvez demandasse um pouco mais de tempo. Então, ele separou um mês, gente. Vocês têm noção do que é a pessoa deixar de pegar um mês de trabalho para fazer o nosso projeto e, de repente, a gente furar com ele? Então, não tinha condição. A gente tinha esse compromisso. Então, quando foi no dia 1º, nós estivemos lá, chegamos para fazer a retirada da Kombi e o combinado foi que eles colocariam uma chapa de aço no buraco do teto, porque o teto a gente não levaria, o teto pop-up a gente não levaria só a Kombi mesmo. E não tinha pronto. Aí no dia 2 nós voltamos, aí sim a Kombi estava preparada para ser levada. Nesse dia, inclusive, foi o dia que a gente chega e um dos faróis estavam quebrados. Mas isso é assunto para outro momento. Além do farol quebrado, essa janela que você vê dentro da Kombi é a janela original dela, que foram retiradas por eles. Eles sumiram com essa janela. Essa janela sumiu do galpão e são 2 janelas que já estavam vendidas por R$700, não foi encontrada e eles não fizeram absolutamente nada. Então, nós levamos a Kombi para o Wesley e lá ficou até o dia 14 de março, ou seja, excedeu até um pouquinho o prazo, justamente pelo fato de ser tudo novo, muita novidade, um projeto que ele nunca tinha feito. E a nossa expectativa era do quê? Nós deixamos já tudo certinho nos móveis antes de sair para a pintura, para que eles colocassem as fórmicas. Nosso móvel já está aqui na fila para colocar fórmica. Assim que o rapaz acabar esse móvel aqui que ele está fazendo, ó, tá montando esse móvel aqui. Assim que acabar esse móvel, ele vai começar a mexer com as fórmicas dos nossos móveis. As fórmicas nós já havíamos comprado, que eu que fiz a compra da fórmica. Então, já tínhamos comprado, as fórmicas já estavam lá. Inclusive, a escolha das fórmicas a gente já tinha feito bem antes, acabou que a gente teve que mudar de cor, porque eles não compraram a fórmica, por isso que dessa vez eu falei, não, então deixa que eu vou comprar e depois abate no valor. E por que a Vivian está dizendo, gente, que nós tivemos que comprar as fórmicas? Porque nessa altura, como a gente tinha um saldo a poder quitar com eles... Fazendo uma observação em cima disso que o William falou, e saldo que tinha para quitar, porque na verdade já era para ter pago, mas eles mesmos chegaram na gente e falaram, não paga mais. Não precisa mais pagar, espera a gente chegar nesse ponto da construção para vocês continuarem. E isso foi o gerente da fábrica que chegou na gente e falou. Até porque ele também, em contrapartida, né, e conflitos de
comunicação com o dono e o gerente, ele falou assim, olha gente, parem de pagar, para eu poder dizer para ele, ó, eles pararam, para eu poder dizer para o dono o quê? Ó, eles pararam de pagar porque o processo não está caminhando. Então, o que aconteceu? Para a gente não perder esse nosso dinheiro, a gente começou a comprar o material porque eles começaram a dar a desculpa que estava precisando de material, que precisava das coisas, que não estava fazendo as coisas porque estava faltando. Então a gente falou assim, então beleza, então nós vamos pegar esse valor que falta da gente pagar e a gente compra esses materiais que estariam faltando. E vai abatendo, né? Mas enfim, continuando, a gente chegou lá e não tinha nada feito. As fórmicas não tinham sido colocadas, elas já estavam compradas, estavam entregues e não foi feito absolutamente nada. Essa altura, gente, a gente já estava muito chateado, é uma coisa que realmente mexe muito comigo, por isso que foi bem difícil chegar aqui para gravar esse vídeo, porque ficar falando dessas coisas é uma coisa que estressa muito a gente, porque nós já tínhamos uma mudança planejada para o mês de abril, então a gente tinha todo um cronograma, não era só tirar a Kombi de lá e ir embora, não, a gente já tinha oficina marcada, que era a revisão, a segunda parte da revisão da Kombi para poder fazer com o Charles do Graxá. Foi ele que deu toda a assessoria pra gente, que fez a revisão da Kombi, e a gente tinha ainda coisas para fazer com ele, então estava agendado. A gente tinha toda a questão da mudança, que a gente já tinha visto caminhão, a gente já tinha visto contratado serviço, a gente tinha a questão da casa que a gente morava, que já tinha prazo para entrega, um monte de coisa, e tudo isso eu vou colocar o print aqui da mensagem que eu mandei para eles, passando todo o cronograma. E, gente, assim, nós, para quem não sabe, nós moramos em Curitiba e nós, nesse momento, nós íamos voltar para São Paulo, para Barretos, que é onde nós temos a pousada arrendada e é onde a gente ia retomar o nosso negócio e a gente ia conseguir o quê? Viajar, fazer passeios, gerar conteúdo e, mais principalmente, cortar gastos. Porque aqui em Curitiba o custo de vida é alto, aluguel é alto e lá em Barretos a gente não tem essas contas. Lá seria só água e luz, internet e comida. Exatamente. Quando chegou no dia 4 foi o dia que eu passei as mensagens para eles. Somente no dia 6 de abril que eles iniciaram a colocação das fórmicas. E mais uma vez, aí eles falaram pra gente que até dia 10 de abril tudo estaria pronto. Mais uma vez o prazo não foi cumprido e dia 11 de abril era o dia que a gente tinha revisão marcada no Graxá. Chegamos lá no dia 13 de abril, nada mexido. Dia 20 de abril, a gente já tinha perdido também o prazo da reforma da cabine, que a gente tinha reforma da cabine ainda para fazer, que a gente já tinha pago, parte inclusive, e o que a gente pagou lá não foi feito o serviço, o que a gente deixou pago foi só colocado os bancos, mas tinha todo um monte de coisa ainda para fazer, e a gente deixou metade do serviço pago, a gente perdeu. Dia 26 de abril foi o dia que eles começaram a mexer no teto da Kombi. E aí, gente, foi onde a gente, assim... Foi mais uma novela. Mais uma novela. Por quê? O mecanismo do teto, gente, ele já era pronto para aquele teto. Não tinha a menor necessidade de ser mexido. Ele já abria na altura ideal, ele já tinha toda a angulagem montada. Já tinha o reforço necessário. Já tinha o reforço necessário. O que precisava era só fazer era finalizar, na verdade, aquilo que já estava pronto. Ele deveria ter uma barra entre nenhuma abraçadeira ou outra, né? Entre um braço e outro tinha que ter uma barra para poder dar a estabilidade, era o que faltava colocar. E, gente, assim, eles acabaram com o teto. Eles quiseram reinventar a roda. Quiseram reinventar a roda. Não, porque nós temos um outro mecanismo que não fica esse ferro aqui na frente. Quiseram colocar coisas que não deveriam, desdenharam do sistema original. Não levando em consideração que já tinha sido pensado, aquilo tinha sido criado para ser daquele jeito, porque eles faziam de um outro jeito umas Kombis que eles faziam há tempos atrás e que na verdade não eram eles que faziam a Kombi. E isso a gente descobriu da pior maneira possível, gente, porque lembra que eu falei que o que chamou a atenção era uma Kombi que eles tinham no Instagram deles? E como a gente estava sem conteúdo para poder gerar, eu peguei aquilo lá e coloquei no History.
E a empresa que fez a Kombi fez contato comigo falando, esse projeto não é deles, esse projeto é nosso. Inclusive nós tínhamos feito um contrato com eles para que eles nos ajudassem na execução de alguns projetos. De algumas situações das Kombis. Então, a imagem que eles publicam e que eles postam, que acho que deve estar lá na rede social deles, é o quê? É realmente dentro do pátio deles, aquelas várias Kombis lá dentro do pátio deles. E eles venderam pra gente a ideia de que eles que tinham construído todas aquelas Kombis. E na verdade não era aquilo que tinha acontecido. Eles eles tinham que fazer determinado serviço na Kombi e que aquele determinado serviço deu problema e o rapaz que realmente fez as Kombis fez contato com a gente e explicou a situação, mas aquilo que a gente já sabia, ele veio trazer mais coisas pra gente. Além deles não terem cumprido com o prazo, né? Tudo que eles fizeram também deu problema. Deu erro. E na verdade, a gente acreditou, porque teve uma situação, inclusive, que a gente viu acontecer lá, que, nossa, eu fiquei muito triste de ver aquilo. Porque eu falei, se eles tratam dessa maneira, será que com a gente não vai fazer a mesma coisa, já que estava tudo daquele jeito? Se os clientes que pagam 100% o projeto, são clientes que estão pagando pelo projeto, estava acontecendo aquilo, eu falei para Vivi, eu falei assim, a gente que é parceria, gente, eles vão fazer da forma mais sem vergonha possível. E a gente ficou muito chateado. A gente ficou chateado pelo outro projeto, inclusive, que era uma clínica móvel, uma clínica veterinária móvel. Eles eram de São Paulo, o projeto já estava atrasado, acho que uns 4 ou 5 meses também, eles precisando da clínica que era para eles trabalharem, que era uma clínica veterinária, e do todo, como estava dando problema, não tinha sido feito encaixe da maneira correta, ou seja, tinha sido feito de qualquer jeito, gente, é ruim falar isso, mas a verdade é essa. Cara, chegou na hora o funcionário, na maior boa vontade, se empenhando para arrumar, para entregar um negócio arrumado, a gente viu o gerente falando, não, larga isso daí, só enrola e deixa, eles vão achar que o problema vai dar lá na hora que eles abrirem. Cara, isso partiu o nosso coração, porque poderia ser com a gente, como foi o que aconteceu com muitas outras pessoas. Gente, ninguém faz um motorhome porque, eu quero ter na minha garagem um motorhome. Não, gente, geralmente motorhome, na maioria das vezes, é sonho, são pessoas que sonharam com aquilo, sabe? São pessoas que estão dispondo de parte financeira, são pessoas que estão construindo aquilo, já não construindo o carro, mas construindo uma ideia, construindo um sonho, se planejando, fazendo economias para realizar um sonho. E ver que pessoas com má intenção agem e tratam o sonho das pessoas dessa forma, realmente é muito triste. E é por isso que esse vídeo está tão longo, a gente está trazendo tanta coisa, não só da nossa história, mas de coisas ainda que a gente vai relatar de pessoas que vieram nos procurar depois que a gente começou a trazer no nosso Instagram o que estava acontecendo com a gente. Bom, gente, dando continuidade, nosso prazo era ter entregue a casa dia 28 de abril, o que não aconteceu. Na verdade, a gente entregou a casa, a gente ficou meio à mercê, sabe? Assim, foi muito complicado, porque a gente já estava com os nossos gastos totalmente extrapolados, porque lá em São Paulo a gente não paga aluguel, aqui a gente pagava. Então, assim, foram gastos, assim, sabe? Eu tenho até a planilha de tudo, mas acho que não cabe agora, pelo menos não nesse vídeo. Se vocês quiserem saber mais a fundo, podem procurar a gente, seja pelo Instagram, seja aqui pelo YouTube também, que a gente explica para vocês, conta para vocês, que a gente não tem problema nenhum em falar abertamente sobre isso. Mas o que aconteceu foi que chegou em maio, ainda não tinha acontecido, ainda a gente estava com um problema no teto, não estavam conseguindo fazer o mecanismo do teto, até porque não eram eles quem tinham feito, então assim, foi um tiro no pé. E nós então entramos em contato com o Lucas e com o Murilo do Motorhome Curitiba, porque eles fizeram o projeto desse teto juntamente com uma outra pessoa, que era quem fazia o teto, construía o teto, né, na fibra. E eles tiveram, gente, a maior boa vontade de irem até lá, explicar como que era, como que ele funcionava, como que era o mecanismo, e foi agendado. Quando chegou no dia que eles foram lá, todo mundo saiu. A gente ficou praticamente sozinhos lá na fábrica, na oficina, junto com o Lucas e com o Murilo. Foi uma situação tão constrangedora, porque eles saíram, gente, de muito longe para poder ir lá. Então, assim, foi uma total falta de respeito. E a gente viu que eles realmente não estavam dispostos
a solucionar o problema. E, enfim, por conta do ego, por causa da... Não, a gente vai fazer, a gente não precisa de dica. Tipo assim, o que eles nos disseram com essa atitude foi o quê? A gente não precisa de ninguém, a gente é autossuficiente, a gente consegue fazer, a gente vai fazer. E gente, assim... Foram várias situações e, assim, nesse ponto, nós já estávamos, assim, gente, pela tampa, assim. A gente já estava, sabe, no nosso limite mesmo. Então, eu cheguei neles e falei, coloca tudo dentro da Kombi, os nossos equipamentos que a gente vai ter que ir com ela desse jeito mesmo. Infelizmente, não vai dar para terminar, a gente tem nossos compromissos, a gente tem um monte de coisa para fazer. E, gente, a gente já estava, na verdade, saturado. Ir para lá, já tá, assim, eu cheguei num ponto de estresse que eu não aguentava mais olhar na cara deles, eu não suportava mais estar lá. Aí eles falaram pra gente, então vamos para São Paulo e deixa a Kombi aqui. Agora, gente, imagina só, nós estando lá, toda semana o negócio não fluiu. Vocês acham que iam fluir sem a gente estar em cima, sem a gente estar cuidando? Ia ficar mais um ano lá. Sabe, foi uma total falta de respeito. Porque já começou a passar na nossa cabeça o quê? Como a gente estava vendo coisas acontecer, a nossa preocupação já não era a finalização do projeto. A nossa preocupação já era começar a sumir peça da nossa Kombi, sabe? Então, assim, já chegou no nível que a gente já estava pensando em desistir do projeto, a gente já estava pensando em desistir do canal, já estava pensando em desistir em tudo, porque, gente, isso é muito emocional. A pessoa estava ferindo não só o nosso bolso, não só o compromisso, mas, cara, ferir o sonho de alguém, isso é muito sério. Não, e não é só isso que o William falou, porque o William ele ainda é muito mais paciente, muito mais, sabe? O que estava me preocupando era chegar no ponto de um dia a gente simplesmente chegar naquela fábrica e tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Porque nesse último mês, o mês de maio e junho, gente, a gente chegava lá, era um monte de gente tirando os carros de lá de dentro. Pelo mesmo problema que a gente. Falta de cumprimento de prazo, falta de cumprimento de qualidade. Por quê? Começava a chegar no final do prazo dos outros clientes, eles começavam só a entuchar, só a empurrar as coisas para dentro. Ah, precisa fazer tal coisa. Meu, recorta, cola essa fórmica, gente, bota no lugar. Vocês não têm noção. Teve uma van que eles acabaram com a lataria. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, se eles fizerem isso na Kombi, vai acabar com a nossa pintura. E aí, para vocês terem ideia, quando foi em junho, dia 10 de junho, eu acordei chorando no meio da noite, porque eu tinha sonhado que a gente chegou lá, a Kombi tava toda cinza, porque eles tinham estragado a lata e resolveram refazer a pintura. Olha que loucura. Quando eu acordei, eu mandei mensagem para eles, olha, o recorte que é para fazer é de tal tamanho e em tal lugar. Pelo amor de Deus, não faça recorte no lugar errado, porque a gente tinha visto o que eles tinham feito na van, e essa van, inclusive, foi retirada de lá, os donos tiraram de lá, assim, foi um estresse terrível, porque nós estávamos lá nesse dia. Então eu falei, não mexe, não faça coisa errada, pelo amor de Deus. Quando foi no dia 11, a gente chegou lá, não tinha nada feito. Ai, graças a Deus, estava tudo certo, não tinham feito recorte na lata. Quando foi no dia 12, gente, o que eu encontro foram 2 recortes desse tamanho, numa Kombi, em lugares errados. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Um ônibus desse tamanho e uma telinha dessa. E na nossa Kombinha fizeram 2 rasgos gigantes, bicho, no desenho que a gente falou para preservar o máximo possível. Como que tá esse daqui? Agora já era, mano. Já acabou, né? O ônibus que tinha lá foi feito um recortezinho desse tamanho, um recorte pequeno. A vazão para o ar para um ônibus foram um quadradinho pequenininho e o nosso uma... Desse tamanho e no lugar errado, porque onde eles colocaram o recorte não ia servir para nada. E esses últimos dias, essa última semana foi muito estressante, que foi a semana do dia 8 ao dia 15 de junho. Porque a gente estava indo lá todo santo dia, todo dia amanhã termina, nada resolvido do teto. Aí chegou a barraca que foi feita para o teto. O tecido, gente, dessa barraca custa quase R$800 o metro dela. Porque ela é um tecido específico, como que é o nome? É capota marítima que chama? Na verdade, não. Esse tecido, gente, é aquele tecido de capota de carro conversível. Sabe que quando o carro conversível abre e fecha assim, é aquele pano.
é feito esse toldo, não é o É toldo. uma barraca. É a barraca, é o que cobre ali o teto, né, gente? O teto abre, sim, e é aquele material que é feito E ele para custa poder... quase R$ 800 o metro, gente. Quase R$ 800. Eles colocaram, isso sendo tudo feito de qualquer jeito, gente. E eu filmando tudo, e doía, porque nesse dia o William não estava comigo. Eu estava sozinha. Aí, o que aconteceu? Eles fizeram o mecanismo do teto e colocaram 2 pistões, 2 amortecedores a gás. Só que eles prenderam muito, na hora que eles foram fechar, estourou. E esse era o de 80 quilos. Aí eles pegaram de improviso um de 60 quilos, que era um pouco mais curto, e colocaram. Aí quando eles foram colocar, instalar essa barraca que tinha ficado linda, tinha ficado perfeita, eles capricharam, não eles, né? A empresa que fez caprichou muito para fazer ela, inclusive foi muito elogiado o trabalho deles por outras pessoas. E quando foi colocar, ficou mais comprido, mas ficou mais comprido porque não estava com o amortecedor correto. Gente, eles cortaram a barra, tiraram um tanto desse tamanho, assim, uns 25 centímetros da barra, que era o que o teto subiria mais. E por fim, gente, estragaram tudo. A gente saiu de lá com corte errado na Kombi, ficou horrível a lata da Kombi. O climatizador foi colocado nesse dia também. Afundaram o teto, que a gente colocou o climatizador em cima da cabine, que é o espaço que tinha. Como a gente tem esse teto móvel, não tinha como o climatizador ficar lá atrás. Então o climatizador ficou em cima da cabine. Eles afundaram o teto e colaram o climatizador com o teto afundado. Ó, o afundado no teto. Teto pra dentro. Gente, destruíram o nosso carro, assim. A porta da Kombi não fechava mais, a porta de correr, porque tudo que eles iam fazer subia no teto, descia do teto, tudo passando em cima lá da porta aberta. Quando foi na hora de fechar a Kombi não fechava. Eu passei, assim, foram os 3 últimos dias, principalmente, de não ver, sabe, eles fazendo tudo de qualquer jeito, correndo com tudo. A parte elétrica, gente, tinha sido passada lá no começo, que foi feita a parte elétrica. Eles simplesmente jogaram os móveis por cima e não passaram a fiação para fora dos móveis. Então, nessa altura, quando eles se deram conta, o que eles fizeram? Eles não passaram a parte elétrica, a fiação, para dentro dos móveis, para depois poder colocar as tomadinhas, os interruptores. Eles não fizeram isso. Aí o que aconteceu? Não tinha mais como tirar os móveis, que já estava tudo preso, ia atrasar ainda mais. Eles simplesmente passaram a fiação tudo por fora. Aí o armário, Kombi, gente, a gente tem que ter aproveitamento de espaço. Aí nós fizemos toda a passagem da fiação antes, tudo por trás, aqui tá tudo passado, só para vir o fiozinho e a gente poder ligar. E isso daqui, ó, caixas ocupando para tapar a fiação que ficou por fora, que eu não entendi o porquê dessa fiação. Aqui, olha o nicho. O nicho já é um espaço pequeno, aí me coloca um negócio desse aqui, acabamento horrível. Fio passando aqui, ó, o fio correndo por aqui. Aí quando chegou na hora de colocar os interruptores, gente, imagina uma Kombi, os interruptores de motorhome geralmente são aqueles pequenininhos, aqueles interruptores de casa, aquelas coisas gigantes, que não tinha nem espaço, na verdade, nos lugares, os pontos que teria, não tinha nem espaço para aqueles interruptores. Aí a gente teve que de última hora pedir para trocar, teve que ir na loja, trocar tudo. Bom, gente, por fim, assim, foi um mundo de coisa. A gente saiu de lá com o teto sem funcionar. No dia 15 de junho, eu saí de lá meia-noite. O teto não funcionava, a porta não fechava, teto amassado. No trajeto, vazando água do climatizador para dentro da Kombi. No trajeto da empresa até o lugar que nós estávamos, até o bairro que nós estávamos, porta começou a cair. Esse trajeto que a Bia está falando é um trajeto de aproximadamente 20 quilômetros e a pista um tapete. A pista um tapete. Eu passei muito estresse porque nesse dia eu estava sozinha e como terminou muito tarde eu acabei dando carona para os funcionários. A Kombi não passava de 10 por hora, porque eu acho que o combustível a Kombi ficou muito tempo parada lá, o combustível deve ter chocado, não sei se é esse o termo correto, mas deve ter chocado. Então a Kombi não andava, eu não conseguia passar de 10 por hora em primeira com a Kombi. Mesmo andando a 10 por hora, a porta começou a cair, móvel estava solto. A fiação, gente, ficou um horror.
A fiação tudo passando por fora, debaixo do banco era o conduíte, a finalidade do conduíte é você passar vários fios por dentro de um e organizar a parte elétrica. Não, cada fio eles passaram um conduíte, então ficou aquele monte de conduíte amarelo debaixo do banco, sem ter espaço para mais nada. E quando a gente chegou, que eu cheguei em casa, onde a gente estava, na verdade, 1h da manhã, não tinha condição da gente olhar como estavam as coisas. No dia seguinte que a gente foi ver, gente. E olha, foi triste. Foi de chorar. E nesse momento, na verdade, à noite, a gente se deu conta do quê? Nós compramos todos os equipamentos 12 volts. E eles fizeram as lâmpadas 110. Ou seja, ia ter que ficar com o inversor da Kombi ligado 24 horas. Porque colocaram lâmpadas 110. Nós tivemos o cuidado de comprar todos os equipamentos elétricos 12 volts, que era para quê? Ter tudo 12 volts e o inversor, gente, ligar. Eu preciso ligar um eletrodoméstico, eu preciso ligar alguma coisa, beleza, eu ligo o inversor e uso 110. Mas não, colocaram as nossas lâmpadas, que por sinal colocaram algumas lâmpadas até no lugar errado. Colocaram... A lâmpada, a gente vai colocar isso no vídeo aqui pra vocês verem, só que a gente vai colocar isso... Não, eu vou colocar isso no vídeo, a gente vai colocar isso aqui no vídeo pra vocês verem aonde ficou a lâmpada. Vocês podem ver aí que a lâmpada ficou debaixo do teto, ou seja, ela não ficou no salão, não ficou alinhada. Se eu tivesse com o teto baixo da Kombi, eu não tinha lâmpada dentro do salão porque a lâmpada estava escondida em cima do teto. Gente, um show de horror, realmente um show de horror. Não tem como se imaginar que profissionais, pessoas que vendem isso, que trabalham com isso, conseguem entregar esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço para um cliente final. Nós assistimos, nós acompanhamos vários canais, vários casais, várias pessoas que estão construindo o próprio sonho, que trabalham nos seus empregos e pegam um sábado e domingo para poder trabalhar um pouquinho no seu sonho, construir, colocar um tijolinho ali na parede dos seus sonhos. E, gente, a gente tem visto cada coisa, uma coisa mais linda que a outra. E você imaginar que profissionais entregam esse tipo de trabalho. A gente tem vários projetos aí de exemplo, o Henrique e a Suelen de outras áreas, que fizeram a van em 8 meses. Em 8 meses, os dois sozinhos, não são profissionais, ou seja, não são, não tem as habilidades desenvolvidas para isso, mas, gente, ficou linda. Nós tivemos aí o prazer de conhecer a Tibéria, ficou a coisa mais linda por dentro, acabamento, tudo muito bem feitinho, sabe? Pega também os projetos do casal lá do Enjoy Trip, eles fizeram a combinha, fizeram um van, fizeram um ônibus, o último ônibus deles, acho que eles fizeram em 3 meses, se eu não me engano, não lembro o tempo exato, mas em 3 meses, um projeto que ficou lindo também, sabe? E Duas vários pessoas outros, trabalhando. gente, vários outros. O YouTube está repleto de pessoas que pegaram para construir seu sonho, para construir o seu projeto e ficou um brinco, ficou uma coisa mais linda. E você imaginar que profissionais entregam esse tipo de serviço para o cliente final é realmente desesperador. Mas o que entristece, gente, é exatamente isso que o William falou. Ver tantos outros projetos que as pessoas não são profissionais estão fazendo, e lá uma empresa com um espaço enorme, um espaço físico muito bom, com 10, 15 profissionais lá dentro, cada um com a sua especialidade, tudo apagando incêndio o tempo todo, sabe? Porque os próprios funcionários começaram a vir falar mal da empresa pra gente, falando que estava tudo sendo feito de qualquer jeito, que eles estavam pegando dinheiro de um projeto e colocando no outro, porque eles estavam perdidos financeiramente. Quando a gente tirou a Kombi, gente, foi exatamente, porque tudo isso a gente vai colocando nos stories do nosso Instagram. Claro, eu não estava colocando todo o problema que a gente estava tendo com a empresa, mas eu estava relatando o momento que nós estávamos vivendo. E nos últimos 10 dias, antes da gente tirar a Kombi, por que a gente chegou nesse nível de extrema urgência de pegar tudo que dava para pegar, fazer o que dava para fazer para a gente poder tirar essa Kombi de lá? Porque começou a vir uma enxurrada de denúncias e de outros clientes e de outras pessoas em páginas do Facebook. Começou a vir gente procurar a gente no Instagram. Porque o dono dessa fábrica que nós montamos, ele também gerencia ou gerenciava, sócio, não sei, né, é sócio de uma outra fábrica em Santa Catarina, em Balneário, Itajaí, uma coisa assim.
e várias pessoas começaram a fazer contato com a gente para poder relatar o problema que estava tendo lá em Itajaí também, outros clientes que estavam com carro aqui também. A gente começou a virar uma bola de neve de problema tão grande que a gente falou assim, se a gente não tirar a nossa Kombi de lá, a justiça vai embargar esse galpão deles e é perigoso nossa Kombi ficar presa lá dentro. A gente ficou com muito medo disso, que foi o que eu citei atrás. O meu medo maior era chegar num ponto que a gente chegasse lá e estava tudo fechado e a nossa Kombi lá dentro, e não conseguir tirar ela. E imediatamente, no dia que a gente tirou, que a gente conseguiu tirar ela no dia 15 de junho, quando foi no dia 16 de junho, gente, eu comecei a receber um mundo de mensagens no Instagram, de pessoas perguntando como que a gente fez para conseguir tirar a Kombi de lá, porque tinha gente que já estava com 14 meses com o carro lá dentro, que já tinham dado 300 mil reais, 280 mil reais, e isso eu tô falando, gente, de 4, 5 pessoas que nos procuraram. E estava passando por isso. Inclusive teve uma delas que, nossa, me tocou muito, porque os pais dela, um senhorzinho de 82 anos, morava junto com a mãe, que é a esposa dele no caso, dentro de uma van. Eles venderam, compraram uma van mais nova e maior para poder fazer a construção e entregaram nessa outra empresa na de Santa Catarina, na unidade de Santa Catarina. E eles já pagaram boa parte. E eles estavam nesse tempo, gente, morando em casa de familiares. E o prazo máximo que tinham dado para eles era de 6 meses. Eu acho que já tinha passado 14 meses, se não me falha a memória, gente. E nada. E eles chegavam lá e não tinha nada pronto. E ela veio perguntar para mim o que eu tinha feito para conseguir tirar a Kombi, porque eles não sabiam mais o que fazer. Aonde nós fizemos a Kombi, que foi aqui na região metropolitana de Curitiba, teve um casal que chegou, eles chegaram com 4 Volares 4x4 para construir. Só que como eles não tinham onde ficar, eles usaram o espaço lá como ponto de apoio. E foi onde a gente começou realmente a ver tudo o que acontecia, porque a gente chegava lá e ele contava tudo pra gente. Tudo o que estava acontecendo dentro do espaço. Dos 4 carros, logo em seguida ele tirou um, passou um tempo ele tirou outro, aí ele começou, como ele estava morando lá no pátio deles com outro motorhome, que esse cara já tem um motorhome, ele faz motorhomes para poder vender, negociar, né? Ele compra esses micro-ônibus em leilão e faz motorhomes para poder vender. E como ele estava morando lá no pátio, ou seja, ele estava o tempo inteiro acompanhando todo o processo, não só do dele, mas de todos os outros, foi onde ele falou assim, preciso tirar meus carros daqui. E ele já tinha pago boa parte também. E olha só, o compromisso deles era que fosse entregue até agosto. E a gente conseguiu tirar de lá em junho. Antes da gente tirar, ele já tinha tirado tudo. Todos os carros, porque estava vendo a qualidade que estava sendo entregue nos outros projetos. Porque ele estava vendo fazer o do dele, mas ele também entrava dentro de outros carros e estava vendo o tipo de acabamento, o tipo de trabalho de material, qualidade, que estava sendo entregue em outros projetos. E foi onde ele se despertou e falou assim, gente, preciso tirar meus carros daqui, senão o prejuízo vai ser maior ainda. E ele estava falando pra gente, ele falou assim, gente, tire a Kombi de vocês daqui, tire a Kombi de vocês daqui, por causa disso, disso e disso, sabe? Então, a gente chegou nesse momento que a gente falou assim, vamos tirar o nosso carro daqui, sabe? Nem que a gente tem que começar do zero, e realmente tivemos que começar do zero. E foi o que aconteceu, porque no dia 15 de junho a gente tirou, no dia 16 de junho a gente começou a ver tudo que tinha acontecido, tudo que tinha sido feito, todos os defeitos, todas as coisas, e nesse dia nós já vínhamos conversando com o Lucas e com o Murilo lá do Motorhome Curitiba, e a gente mandou o carro para lá, para eles revisarem. Até então a intenção era, por favor, revisem, porque a gente não confia no que foi feito. Até porque, como eu falei, durante o trajeto, porta já começou a cair, armário estava solto, o armário da geladeira, que estava com o fogão, ele estava solto, gente. Aquele armário, se caísse, nossa, ia ser uma tragédia dentro da Kombi. Porque o espaço em si já é pequeno e estava perto de vidro, né? Então imagina, ia ser uma tragédia. A gente acabou levando para lá. E é onde a Kombi está até o dia de hoje, inclusive. Nós estamos para pegar ela ainda essa semana, ela já está praticamente pronta. Mas o intuito era revisar. Só que, gente, quando eles começaram a olhar, não adiantou, gente. Eles chamaram a gente e começaram e falaram, gente, ponto a ponto. Ele falou assim, gente, não... O Murilo e o Lucas falaram assim, gente, com a nossa experiência, com o nosso padrão de trabalho, de verdade, não dá para aproveitar nada do que tem aqui, do que foi feito. O que dá para aproveitar é o quê? É os eletros e os equipamentos que vocês compraram. Tudo que eles construíram tem que ser retirado e tem que ser refeito
Por quê? E eles mostraram e provaram pra gente o porquê. Ó, isso aqui, ó, se ficar isso, vai acontecer isso e vai gerar problema. E por fim, ia sair muito mais caro corrigir os erros do que refazer. Ou seja, dos 10 mil reais que a gente pagou para eles, porque nós pagamos o valor integral e a gente tem todos os comprovantes disso, o que nós conseguimos aproveitar foram 2 caixas de água e a bomba de água, que também estava com defeito, e essa bomba foi tirada de outra pessoa, de um outro carro projeto. Que o dono tinha comprado. E uma bomba que eles colocaram, uma bomba 10 vezes mais potente do que uma Kombi precisa. Colocaram uma bomba de caminhão na Kombi, tipo... Olha, gente, para poder fazer projeto, né? Para fazer vocês entenderem. A força da bomba que foi colocada na Kombi, se a gente tomasse um banho de 10 minutos, esgotaria a caixa d'água de 70 litros. 10 minutos de banho. Nem 10, acho que tinha dado até sabe? menos. Então, assim, por quê? Mas por que colocaram essa bomba? Porque tiraram de outro projeto, tiraram de outro cliente para colocar no nosso carro. E a gente via as caixas, porque tinha o nome dos clientes Como a gente estava acompanhando, a gente sabia o nome dos clientes dos projetos. E as coisas que eles chegavam para poder pegar, para poder montar na Kombi, com o nome daquelas pessoas caixa, né? Na caixa que estava de outro carro. E por fim, gente, o Lucas e o Murilo, inclusive, eu quero assim deixar minha gratidão para eles. E aí essa é a parte que eu começo a me emocionar, porque desde o começo a gente fala que é um sonho. E isso causou muito transtorno pra gente, transtorno financeiro. Foi o transtorno do sonho mesmo, a frustração. E fora de todo o projeto que a gente tinha, né? Porque a gente acabou ficando mais tempo aqui em Curitiba. Ou seja, nós estamos em novembro, já quase no final de novembro, e a gente não fez nada do que nós tínhamos planejado fazer. Mas eles foram muito queridos com a gente, porque desde o dia que a gente apareceu com a Kombi lá, eles deixaram muito claro que não tinha agenda, que a agenda deles seria somente para março de 2023, mas que para ajudar a gente e sabendo e conhecendo o nosso sonho, eles fariam todo o possível para poder deixar ela pronta mais rápido, trabalhando além do horário deles. Ou seja, o horário deles é até 6 da tarde. Eles têm um compromisso até às 6 de trabalhar nos carros que estão deles. No pátio. Então, a partir das 6 horas é a hora que eles iam disponibilizar do tempo deles e até de funcionários para poder mexer também. Na Kombi. E isso pra gente, nada é de graça, né? E a gente nem pediu isso que fosse de graça para eles, né? Não tem nem condição. Mas tem custo. Até quando a gente estava indo lá na primeira vez para falar mais ou menos sobre quanto iria ficar tudo, eu tinha chutado 6 mil reais. O William olhou para mim e falou assim: você é doida, não vai dar só isso não. Eu falei: meu Deus, você acha que vai dar mais do que isso? Aí ele acha. E o William chutou em quanto, amor? Em 12. O William tinha chutado em 12. E já tá por isso aí. Na verdade, quando chegou lá e foi conversar com eles falaram: olha, vai ficar entre 12 e 15 mil. Mas eu acho que com o trabalho que eles fizeram lá, eu acho que pode ser que fique até um pouco mais. Essa nossa Kombi nós compramos do Lucas. O Lucas era o dono dessa Kombi, sabe? E a nossa vontade desde o início era fazer com eles, sabe? O nosso sonho, na verdade, desde o início, era fazer com eles. E, gente, uma coisa que eu digo pra vocês: se vocês têm um sonho e vocês têm um desejo de fazer uma coisa, cara, siga o instinto, siga o coração de vocês. Porque a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso sonho era fazer com eles desde o início. Aconteceu tudo que aconteceu e nós estamos onde hoje? Lá com eles, fazendo com eles. E eles foram, a Camille, então, que é a esposa do Lucas, nossa, ela foi uma querida também com a gente. No dia que a gente chegou lá, eu tava assim, eu só chorava. Na verdade, eu passei umas 3 semanas só chorando, tive que fazer até uma sessão de terapia com a Delma, dos terapeutas na estrada, ela que percebeu, né, a minha necessidade, percebeu como que eu tava fragilizada emocionalmente, ela fez contato comigo, sabe, para poder aliviar um pouco a carga. E no final é isso, gente, hoje a Kombi tá lá, a gente já tá para tirar ela, a gente quer fazer um vídeo depois mostrando como tava antes. Como que eles entregaram, porque a gente fez um tour, gente, de como eles entregaram pra gente. A gente respirou, tomamos um água e falou assim: não, a gente precisa agora se concentrar. Fizemos um tour de como eles entregaram pra gente.
fizemos um vídeo para eles e mandaram para eles, porque, gente, eles ainda tiveram a capacidade de vir nos cobrar as inserções no Instagram e no YouTube, perguntando quando que subiria os vídeos da divulgação deles para o nosso canal. Aí a gente falou assim, a gente tem que fazer um conteúdo. Não era esse o nosso propósito desde o início? Fizemos esse conteúdo, fizemos esse vídeo com edição e mandamos primeiro para eles. Aí nós falamos, olha, fulano e fulano, o que nós temos para entregar para o nosso público, para vocês que estão aí, é isso aqui. Vocês querem que a gente coloque? Ah, mas como que vocês vão colocar isso? Eu falei assim, não, é isso que a gente tem para colocar. Gente, eu não vou mentir pro meu público, porque pra gente vocês não são públicos, não são inscritos, não são seguidores. Pra mim vocês são nossos amigos, pra mim vocês são nossos parceiros. E se você está aqui assistindo o nosso conteúdo, é porque de alguma forma você deposita o tempo de vocês e a confiança de vocês em nós. E jamais a gente vai mentir ou colocar algo que a gente não acredita, que a gente não confia, que a gente não goste, por conta de uma parceria, por conta de dinheiro, por causa de like, por causa de nada disso. Mas agora as dicas, gente, que a gente deixa aqui para vocês, para não viverem isso que nós vivemos, tá? Não passar por isso, gente. Uma das coisas pesado. É o que o William falou agora. Se vocês têm um sonho, eu acho que essa é a primeira coisa que nem entrou aqui, que a gente colocou, a gente pontuou, mas isso a gente nem colocou nos pontos. Se você tem um sonho no teu coração, busque esse sonho. Não fica tentando encurtar caminho, não fica tentando pegar atalho. Porque achei o que faz mais barato. Porque o que está no seu coração, gente, é o que Deus plantou. Então, Ele tem o poder para cumprir isso na sua vida. É uma promessa que Ele tem para sua vida, que Ele colocou, Ele plantou no seu coração e que Ele vai realizar, tá? Então, não encurtem caminhos. Se você tem no coração, lute por isso. Se é com tal empresa que vocês têm desejo de fazer, lutem e façam com tal empresa. Porque depois o que der errado, você vai se culpar, você vai ficar, se eu tivesse. Então, não viva o se eu tivesse. A segunda coisa que a gente quer falar, a gente pesquise a fundo a empresa, para ver se tem processos judiciais, pega o CNPJ, joga lá no Jus Brasil, pesquisem. E ainda assim, não confiem totalmente nisso, porque às vezes a empresa não tem nenhum processo, não tem nada, ou estão usando CNPJs diferentes. Outra coisa, gente, estão querendo fazer um projeto, estão querendo construir, outro ponto agora. Procurem referências reais sobre essa empresa. Quem já construiu com essa empresa? Amigos de vocês já construiu? Vocês conhecem pessoas que estão construindo com essa empresa? Tem amigos que já construíram, tenho pessoas que já construíram ou estão construindo. Tá com o prazo ok, a qualidade tá ficando legal. Gente, é uma super dica. Procurem pessoas e clientes reais que já construíram, que já fizeram os seus trabalhos. Principalmente aqueles que já construíram e que já concluíram os seus projetos. Que aí ela vai poder te falar sobre o prazo. Não, gente, eles cumpriram o prazo. Nós já usamos nosso motorhome. Olha, já fizemos várias viagens. Não tivemos problema com nenhum equipamento. Não tivemos problema. Gente, aí vocês... Beleza, é aqui que nós vamos fazer então. E observar a terceira dica, né? Tudo que está no contrato, gente. Tá 120 dias e pode exceder o prazo? Qual é o prazo que pode ser excedido? Porque até isso depois eles vieram usar contra a gente. Ah, mas lá tá escrito que o prazo poderia exceder. Aí tudo bem, lá está escrito isso. Mas e o que vocês falaram pra gente? Que no máximo 6 meses e já está em quase um ano, já tem 10 meses que toda a situação está acontecendo. Então atentem-se ao contrato. Tudo, coloquem absolutamente tudo no contrato, tudo que vocês desejam, tudo que vocês querem, equipamentos, itens, tudo. E se atentem a isso, porque a empresa depois pode usar isso contra você. Outra dica também, que a gente não colocou aqui, mas me veio na cabeça e eu lembrei agora. Os equipamentos que vocês vão usar no carro de vocês, gente, estudem sobre os equipamentos que vocês vão usar. Bomba d'água, conversor, inversor. Estudem sobre o equipamento de vocês, para se caso a empresa que vocês forem montar forem responsáveis por toda a compra desse material, vocês poder depois
abrir a garagem de vocês, abrir a sala de máquina de vocês e constatar o equipamento de vocês. Ah, a bomba d'água foi usada a que a gente combinou? Foi usada... se você comprar os seus equipamentos, depois, gente, guardem a nota de tudo, que é para depois vocês poderem abrir a sala de máquina de vocês e falei, não, o inversor que eu comprei é o que está lá instalado, a caixa d'água que eu comprei é a que está lá, a bomba d'água que eu comprei é a que está lá, para vocês poderem também evitarem problemas futuros. E por último, e não menos importante, gente, busque construir em locais próximos, a não ser que vocês confiem, assim, de olhos fechados na empresa que vocês estão colocando. Porque o acompanhamento, ele é muito importante para você perceber as movimentações, né, do que está acontecendo. E outra coisa também, muito importante, inclusive voltado a isso, desconfie de galpões lotados de carro em construção, porque não tem como construir 10 carros ao mesmo tempo. Não tem. Gente. Se você vai num lugar que é de confiança, que eles estão com 2 carros, cada um num processo diferente, gente trabalhando nos 2 o tempo todo, entendeu? Não tem como trabalhar em 10 carros ao mesmo tempo, e era o que acontecia lá. É impossível, a gente via aquele monte de van, tinha van que já tinha entrado antes da gente, que quando a gente tirou a Kombi ainda estava lá. Inclusive, assim, o cuidado, porque uma das vans, inclusive, foi danificada com o nosso teto, que eles foram tirar o nosso teto de cima da Kombi, o teto caiu em cima da van, uma van zero, não tinha nem placa e danificou o capô, amassou o capô da van. Porque pátio lotado, pátio cheio de carro e mexendo em vários carros ao mesmo tempo. Gente, uma coisa que nós vimos na prática depois que tivemos esse problema. Empresa séria, eles não pegam um mundo de projetos, eles não iniciam vários carros. Você pode chegar numa empresa onde o pátio deles pode ter 10, 15, 20, 50 carros na fila, mas eles estão mexendo em 2, 3, dependendo do tamanho, a estrutura da empresa, estão mexendo em 4, 5 carros, mas não mexendo em 10, mexendo em 15 carros ao mesmo tempo, porque vão apagar incêndio, vão ficar só apagando incêndio, funcionário ficando andando igual formiga, igual barata tonta, e mexe e não finaliza nenhum. Empresa séria, gente, eles têm prazo longo, começa por aí. Não tem nenhuma empresa séria, uma empresa às vezes até pode ter a empresa que pega um carro só para fazer, que a gente viu que é possível um carro ser montado em 3 meses, por exemplo. O que eu queria dizer é que nenhuma empresa séria fala que vai poder pegar seu carro e começar a mexer nele. Porque empresas sérias têm demanda, e empresas sérias têm agenda, empresas sérias têm agenda longa na maioria das vezes. Então o que acontece, gente? O que os meninos lá do Motorhome Curitiba fizeram pra gente, não só dessa vez, mas quando a gente fez o nosso primeiro orçamento, a primeira vez que nós fomos lá na chácara dos meninos para conhecer a empresa e fazer um orçamento com eles. Gente, eu tenho agenda para daqui 5 meses, para daqui 6 meses, sabe? E é assim, gente, pessoas sérias vão te dar prazos reais, porque empresas sérias sabem que não é só um carro, não é um motorhome, é o sonho daquela pessoa ali. É isso, eu acho. Alguma coisa mais, meu bem? Deixa eu pensar. E os nossos agradecimentos, gente. Lucas e Murilo do Motorhome Curitiba, nossos amigos, vocês seguidores, pessoas que mandaram mensagem pra gente, pessoas que nos apoiaram, pessoas que falaram, gente, não desista do sonho de vocês, é o sonho de vocês, vão atrás, não pare por aqui. Tem que ter história pra contar, né, gente? Então, assim, pra gente poder chegar lá na frente e dizer, gente, estamos aqui, vencemos e tivemos que reformular, como a Vivian disse, todos os nossos projetos, então muita coisa que no final das contas vai ter que ser mudada, mas assim, o nosso sonho que era ter feito lá, finalizar em 2023, que era quando a gente comprou a Kombi e falou assim, lá em 2023 a gente vai ter nossa Kombi. Gente, passamos por esse turbilhão de coisas e a gente ainda vai ter nossa Kombi 2022. 2022. Com um detalhe, né? O teto, gente, a gente não vai conseguir fazer agora, porque realmente o mecanismo que eles fizeram não teve solução e a gente vai ter que voltar em abril aqui para Curitiba para deixar o carro até o meio do ano que vem a gente vai ter que voltar aqui para Curitiba, que aí é retornar para Curitiba para os meninos poderem refazer o sistema do teto. Mas a parte boa é que o nosso motorhome
já tá pronto daí, né? A nossa Kombi já tá com tudo, parte elétrica, Inclusive cama, em dezembro, agora a gente já cozinha. parte em viagem com ela. A gente segue a gente. A gente vai viajar agora, então assim, o Diário de Viajeiros vai ser agora um canal de viajeiros, porque se passou mais de um ano 4 meses. e o Viajeiros que não viaja nunca, só teve lá aquela saga das nossas séries lá que nós fomos para São Paulo, para o Espírito Santo, que realmente fizemos jus ao nome do canal, mas enfim, gente, o Diário de Viajeiros vai ser um casal e um canal de viajeiros agora. Bom, gente, e é isso. Se você tem mais alguma dica que é importante, que a gente não tenha falado aqui, deixa aqui nos comentários também. Pode também, fiquem à vontade para chamarem a gente no Instagram, o @Diário de Viajeiros, que a gente está deixando aqui no rodapé. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. E muito importante, gente, você tem um amigo que vai construir, que está pensando em construir, compartilha esse vídeo com ele para ele ver tudo que a gente passou e não passar por isso também. Pegar as nossas dicas. E a gente ainda vai dever mais um vídeo ainda sobre essa polêmica da construção. A gente vai trazer um vídeo ainda do antes e depois, não o tour ainda oficial. Não, primeiro a gente vai trazer o tour oficial, na verdade, porque senão antes e depois já vai ter o tour, É verdade, né? Se eu colocar o antes e depois, vocês já vão ver. Então a gente vai ter que colocar primeiro o tour, a gente vai fazer o tour oficial. Faremos o tour oficial. E depois a gente vai trazer o que foi entregue pela outra empresa e o que foi feito de diferente. Para vocês poderem comparar. E vocês vão ver, gente, que era totalmente possível o projeto do jeito que nós fizemos. Porque o Lucas e o Murilo do Motorhome Curitiba fizeram exatamente o que a gente queria, não teve desculpa, tinha como fazer. Mas isso é cenas para o próximo capítulo, gente. Nos próximos vídeos. Então é isso, gente. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.